a função do mestre. Eu gostei tanto dessa imagem, achei tão bonitinho. Cara, eu também gostei. Eu queria enquadrar ela melhor, só que eu não consegui fazer melhor do que isso sem perder algum detalhe dela. Ela merece estar completa, assim. Ela merece. Dungeon Meowster. Cara, o mestre, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso. O mestre, basicamente, a gente vai falar sobre sistemas, enfim, mas em praticamente qualquer sistema, o mestre é tudo que não é o jogador, né? Tem esse detalhezinho. Então, a menos que você esteja usando aqueles sistemas em que o livro, tipo livro de aventuras, em que você rola um dado para fazer as coisas e tal, o mestre é tudo que não é jogador. O mestre é criador, árbitro, juiz, antagonista, cenário. Não um jornal, tá? Não, pelo amor de Deus. Não, Blog, então, blogger. O cenário, o NPC. Então, assim, o mestre, ele tem a função de construção de todo o cenário do ponto de vista, vamos dizer assim, não mecânico. E dependendo do sistema que você estiver jogando, também mecânico. Mas, no geral, o mestre tem essa função de ser tudo que não é um jogador. Então, a gente sempre fala aqui sobre a responsabilidade e a dificuldade que é mestrar, em parte por causa disso. Porque você tem sistemas que vão te dar mais ou menos responsabilidades, mas você dificilmente vai escapar de criar história, conduzir narrativa, representar cenário, representar personagem, descrever e apresentar as coisas que as pessoas estão vendo e decidir em última e irrevogável instância o que está acontecendo. Então, assim, eu sempre digo que, na maior parte das vezes, com exceção de quando você tem uma aventura pronta, e mesmo quando você tem uma aventura pronta, o mestre vai ter essa função, o mestre é tudo que não é mecânica. Tudo que não for mecânica é na conta do mestre. E aí, se você precisar de mecanismos para te ajudar nesse processo, e pode acontecer e não é nenhum demérito você fazer isso, tá tudo bem você recorrer a outras ferramentas, vamos dizer assim, elementos físicos e digitais, etc., para isso. Então, se você tem dificuldade para descrever o cenário, se você tem dificuldade para descrever um NPC ou uma criatura, tá lá mapa de batalha para você imprimir ou produzir, tá lá miniatura para você descrever, mostrar como é a criatura. Se você não tem uma tranquilidade de construir uma aventura para narrar por conta própria, tem aventura pronta que você pode utilizar como referência para você narrar com mais ou menos fidelidade ao material. Então, o mestre é basicamente tudo que não é mecânico. E por isso eu acho que o mestre é o elemento mais importante de imersão. Tanto é que você nota muito facilmente, se por acaso o mestre não tiver imerso, você vai ver como a aventura não flui. Se o mestre não estiver interessado, se o mestre não estiver conectado ao que ele está fazendo ali, se ele não estiver preocupado em garantir a imersão, a começar por ele, não vai acontecer. Não tem como. Eu tô tentando falar muito. Essa questão da narração, da narrativa, tem uma... E aí, o Marcelo tá falando sobre aventura pronta, que é uma coisa também que muitas vezes eu me interesso. Tem cada vez que eu tenho visto cada vez mais aventuras prontas de introdução a um sistema, ou a um cenário. Na semana passada ou retrasada, eu narrei uma de Vampiro à Máscara, quinta edição. Eu até... Quem diria, hein? Que a gente tava conversando em algum papo de vez pra trás, que eu me voltei a pensar sobre Vampiro à Máscara. E aí eu fui perguntar, acho que foi inclusive pro Bruno, lá do Joga as Aventuras aqui, porque ele é um entusiasta de vampiro. Cara, qual que é a versão atual, né? Porque a gente é aqui da época do Vampiro segunda edição. E de segunda edição pra frente, rolou uma baguncinha, né? Teve ali o Chronicles of Darkness com World of Darkness, e as coisas se separaram e juntaram, e hacking, e lá. Eu falei, cara, eu só quero, sei lá, uma continuação do que era nos anos 90. Ele me falou que é a quinta edição. Aí eu fui procurar sobre a quinta edição. E existe uma aventura pronta do quinta edição, que é basicamente para ensinar mestres e jogadores como funciona o mundo de Vampiro à Máscara. E aí é uma aventura que ela fala sobre, tipo, as pessoas acabaram de ser abraçadas,
são aventuras, são fichas prontas, é claro, um monte de informações já preparadas. As pessoas acabaram de ser abraçadas e acordam dentro de um frigorífero. E aí tem lá uns pedaços de carne pendurados, porque elas tentam se alimentar pela primeira vez, aí elas descobrem que sangue morto não alimenta, tal, tipo, no decorrer que vai passando, você vai apresentando o mundo das trevas no geral, tipo, do que o vampiro se alimenta, do que ele tem que ter medo. E aí teve até uma atualização interessante, porque na nossa época, na década de 90, não existia muito tão proeminente internet, né? Não era uma coisa que era levada tanto em consideração no Vampiro à Máscara. E agora eles atualizaram com a segunda Inquisição, que é justamente a primeira Inquisição, agora munida de tecnologia e armamentos de última geração. Então, nessa aventura toda, ela tinha várias partes em que ela tinha um quadradinho assim, falando como que o Messi poderia narrar aquela cena, ou quais decisões ele poderia tomar em relação a... Aqui você pode pedir para ele fazer um teste para poder, sei lá, abrir essa porta, arrombar essa porta. Fulano e fulano e fulano, que são as fichas que estavam prontas, se eles estiverem na mesa, eles podem tentar usar potência, esse aqui pode tentar usar arrombamento, então tem todas as diquinhas já, que é pro mestre já ir se familiarizando. Assim, sente-se que depois que você narrar essa primeira aventura, utilizando essas dicas que o próprio livro dá, você já está praticamente apto, assim, até totalmente, diria, apto a narrar sua própria aventura da maneira que você quiser. Inclusive, lá no final ele fala, se você quiser dar continuidade a essa aventura, que ela dura, tipo, 2 noites, assim. É só a primeira noite pra você caçar pela primeira vez, a segunda noite pra você escolher ficar entre os anarquistas ou a Camarilla. E aí, ele fala, se você quiser dar continuidade a essa história, você pode fazer isso. Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa também para ajudar no mestres que não sabem ainda como trazer essa imersão para dentro da sua mesa. Porque às vezes são inexperientes, não tem tanto ainda conhecimento. Uma outra opção disso também é o nosso Guia do Mestre Iniciante, que está aqui na Amazon. Você pode clicar no link na descrição depois aí, que você vai conseguir ler. Se você for da Amazon Unlimited, ele fica de graça para você. Se você não for, ele é um precinho módico ali, só para alimentar, comprar a ração do Jeff Bezos. Então, fica aí e dá uma lida lá que tem muita informação útil. Um pouco de atraso, mas é sempre útil. Aliás, aproveitando aí, sempre nas descrições aqui, nossa, tem uns links lá, ou de livro, ou de kit de dados, sempre tem uma coisinha lá. Se você adquirir pelo link que a gente colocar lá, você ajuda a gente a transformar esse canal em algo ainda melhor, mais robusto, mais preparado e com mais recursos para ajudar vocês. E nos ajudar também, né? Porque a gente gosta, a gente faz isso aqui por amor, mas sabe como é que é, né? A gente precisa de incentivos. Função do mestre. Bom, se a gente considerar que um jogo de RPG tá todo mundo trabalhando junto e funciona como se fosse uma orquestra, nós vamos ter todos os elementos, cada um na sua ordem certinha, cada um vai ser usado do jeito correto. O músico vai tocar os seus próprios instrumentos. Por favor, músicos, tentem não tocar os instrumentos dos outros durante a apresentação. Então os músicos vão tocar seus instrumentos, os instrumentos vão estar lá afinados. Se você for tocar o instrumento do coleguinha, por favor, pergunta antes se pode, se ele gosta, se ele deixa, tá? Então os músicos vão tocar os instrumentos vão estar afinados, todos vão estar colocados nas suas posições, as partituras vão estar ali, então, ou seja, as regras vão estar todas ali, e vai ter um cara que vai reger essa parada toda, o cara que vai saber onde tudo está, como tudo está, que é o maestro. Então a função do mestre, na verdade, muitas das vezes é ser um maestro. Tá? Ele vai coordenar toda a trajetória do jogo. Pode ser que ele esteja criando o jogo, ele também seja o compositor, mas pode ser que ele esteja pegando uma história pronta, pode ser que ele esteja pegando uma história colaborativa, pode ser que ele esteja fazendo baseado em algum filme, algum livro, alguma série, algum desenho, sei lá, no conto da carochinha, nas histórias que a avó dele contava, eu não sei. Mas o mestre, ele é, na verdade, um maestro. Ele pode ser um maestro bom,
Pode ser um maestro ruim? Pode. Os músicos podem estar afinados? Pode ser o meu cor que tá no trombone? Pode. Olha, a referência é só pra quem sabe, hein? Mas, de qualquer jeito, uma música vai ser tocada, tá? E aí vai depender se a música for boa o suficiente pra todo mundo gostar ou se a música não for boa pra todo mundo gostar. Então, quando eu penso nessa função, e eu vejo muito mestre tentando inventar moda, tente se agarrar no princípio básico. Conduza a história. O maestro tem que conduzir, dar o ritmo, dar o tom, dar a frequência, orientar se alguém está tocando mais alto ou mais baixo que o outro, se alguém está fora do ritmo, quais são as regras que vão ser colocadas ali. Então, se você vai mestrar, use essa comparação aí na sua cabeça e comece a apoiar o jogo mais do que interferir no jogo. O mestre interfere, tá? É a função dele. Mas se você mais apoia o jogo do que mete a mão, melhor vai ser o seu jogo. Consequentemente, acredito eu, que mais os jogadores vão ficar imersos nessa história que está sendo conduzida por você. Só complementar nesse tema que eu acho que é fundamental, cara. É tipo, fluxo. A gente fala sobre isso, sobre fluxo. Sobre como o jogador disruptivo atrapalha o fluxo da narrativa para o mestre, mas o mestre muitas vezes também atrapalha o fluxo dos jogadores. Isso pode acontecer. Eu já cometi esse erro antes, eu conheço gente que comete esse erro, que às vezes os jogadores estão num momento fundamental de interpretação entre eles, um confronto ali verbal, alguma coisa assim do tipo e tal, aí chega o mestre e fala, então, rola intimidação pra mim. Tipo, caralho, filho da puta, deixa eles acabarem de falar primeiro, deixa todo mundo evoluir a cena, pra depois chegar no ponto em que você queira fazer isso. O mestre tem que tomar muito cuidado também. Não é só jogador que atrapalha a narrativa. O mestre atrapalha a narrativa também. Pra caralho.